Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui novamente dando continuidade ao nosso curso de introdução à astrologia sagrada. Eu sou Ivan Guerrini. Você já tem aí o meu currículo dos outros vídeos, né? Eu sou físico de formação, trabalho com astrologia há aproximadamente 20 anos, né? E tenho toda a minha história dentro da academia, então eu trago essa visão acadêmica, essa visão cientista, né, científica, e também incorporo todo o conhecimento da nova ciência do século passado, que eu consigo, né? Todo o que eu quero dizer, todo o que eu consigo, não é todo. Para juntar com a astrologia, para juntar principalmente com os conceitos da física quântica, da teoria do caos, inúmeros conceitos que existem aí, da teoria sistêmica, dos sistemas complexos, né? Conceitos de efeito borboleta, por exemplo, conceito de atratores, etc., etc. E a gente chama tudo isso de astrologia sagrada. Ok? Muito bem. Precisamos falar ainda de Netuno e de Plutão. Arquétipos, tá? Arquétipos de Netuno e Plutão. Bom, são os dois últimos planetas considerados na nossa astrologia ocidental, mas um pouco mais clássica, vamos dizer assim. É importante que a gente tenha esses conhecimentos. Quando a gente vai fazer uma leitura de mapa, a gente precisa ter esses conhecimentos, que a gente pode chamar de mais intelectuais ou mais cognitivos sobre o significado de cada planeta e, obviamente, com um pouco mais de detalhe, cada um desses planetas nos signos, nas casas, nos seus aspectos que fazem, etc. Mas é importante também a gente transcender, usar essa abordagem transdisciplinar que a gente sempre usa para fazer as conexões que não saem dos livros, que não saem dos blogs, que não saem nas escritas, que não saem nas falas. Elas saem quando a gente capta, quando a gente consegue entrar na frequência de um sinal que viaja nesse meio quântico, nesse meio que a tudo permeia, okay? Que o Greg Braden chama de matriz divina, que na verdade é um nome usado por Max Planck em 1944 pela primeira vez. Tá? E seria mais ou menos o antigo éter, né? Mas não com aquela conotação científica clássica, ou uma conotação um tanto mais esotérica. Ah, mas você mistura exotérica com esotérica? Sim, o mundo é um só. O mundo é um só. Essa é a minha visão. Nós precisamos ir inserindo pedaços de cá e de lá, porque se ficar só cá ou só lá, ou fica muito para o terreno ou fica muito para os anjos, vamos colocar dessa forma, né? E nós somos humano-divinos. Se somos humano-divinos, nós precisamos falar das coisas daqui e de lá, né? Ou seja, das dimensões clássicas, materiais, e das dimensões não clássicas, não materiais, que a gente pode englobar tudo e chamar de sagrado, como fala a carta da transdisciplinaridade. Muito bem, o que dá para dizer do arquétipo de Netuno? Netuno é um dos últimos planetas. Netuno tem um ciclo muito longo, alguns falam de 160 e tantos anos, mas, na verdade, em alguns períodos, em alguns pedaços, vamos dizer, do zodíaco, da sua órbita, ele chega a ficar mais lento que o próprio Plutão, que teoricamente tem um ciclo de 240, 250, às vezes 260, mas também que em alguns signos está mais rápido, né? Por exemplo, quando Plutão passou pelo signo de Sagitário, né? Ele ficou, o signo de Escorpião, ele ficou de 84 a 95. Ele ficou 11 anos, mais ou menos, no signo de Escorpião, que é um signo que ele rege, né? Em Sagitário, ele ficou de 95 a 2008, já ficou 13 anos, né? E em Capricórnio, ele entrou em 2008 e sai em 2024.
Então, ele fica mais ainda, ele fica tipo 16 anos, né? Ou em torno disso. Tá? Então, você vê que em cada signo o planeta acaba ficando um tempo diferente do outro signo. Né? Tem planetas que são mais regulares e tem planetas que são menos regulares. Ok? Muito bem. O que o Netuno traz de arquétipo? O Netuno traz o transcendente, exatamente essas dimensões não materiais, essas dimensões que vão além dos nossos órgãos de sentido, aquilo que muitos chamam de visão religiosa ou de fé. Vamos trazer a visão religiosa e a fé para o século XXI. Século XXI, quase terceira década. Então, essa visão da transcendência, essa visão muito mais do espiritual do que do religioso. Não que não possa ser olhado como religioso também. O Júpiter também tem as suas características de religiosidade. Mas o Netuno é mais transcendência. O Netuno é mais espiritualidade no sentido do sagrado, palpável, né? Ou seja, menos palpável possível ou não palpável. Por isso que ele está ligado à confusão, por exemplo. Ao mesmo tempo que ele fica ligado ao divino, ao transcendente, ao misterioso, ao místico, né? Muito ligado ao místico, ele também está ligado ao confuso. Por quê? Porque o que foge dos nossos sentidos, nós não conseguimos medir, sentir, pesar, repetir, como, por exemplo, o Saturno quer. Leia-se aí Saturno, ciência clássica. A ciência clássica fala assim, só existe aquilo que pode ser medido, pesado, repetido, para poder ser repetido, aplicado à estatística clássica e ver se é verdade ou não. Isso Saturno clássico, ok? Por isso que a ciência clássica tem muito a ver com Saturno. O Netuno é o etéreo, o Netuno é o imponderável, o Netuno é o imissível, o Netuno é aquele que escapa, flui pelos dedos. O Netuno é o místico. O que acontece muitas vezes é que muitas pessoas querem pegar esse transcendente, esse sagrado, e dogmatizar esse sagrado. Isso é um equívoco muito comum, principalmente das religiões, ou das visões religiosas ou espirituais. Nós, todos seres humanos, queremos pegar aquilo que a gente acha que é e fechar numa redoma, numa gaiola, porque daí fica previsível. Fica, tá vendo? É isso que está acontecendo. Tá vendo? É isso daqui que está acontecendo. Isso daqui é o espírito de não sei quem que está falando. Isso daqui é tal coisa que está ensinando. Só que uma coisa é você falar daquilo que você sente. Vamos supor que você tem um Netuno no ascendente. Você é uma pessoa extremamente mística. Você é uma pessoa que vive mais nas outras dimensões do que nesta clássica. Muito mais fora da matéria do que na matéria. Você deve ser uma pessoa confusa, uma pessoa que esquece coisas, que não liga para o básico, o fundamental da natureza. Quase que oposto àquele que tem Saturno no ascendente, que liga demais para isso. Mas aquele que tem Netuno no ascendente também é aquele que consegue meditar mais, consegue transcender mais, consegue conversar com seus guias, consegue encontrar seus caminhos. Só que precisa de muito direcionamento. E eu diria muito, constante discernimento. As pessoas, para trabalhar com Netuno, precisam de discernimento. Mas todos nós temos Netuno no mapa. Sim, por isso que nós precisamos olhar lá onde está o Netuno. Mesmo que eu não tenha, por exemplo, Netuno no ascendente, ele está em algum lugar do meu mapa. Ele está em algum signo, ele está em alguma casa, ele está fazendo algum aspecto com outros planetas. Ele pode não estar, por exemplo, no ascendente, mas ele pode estar junto com o Sol. Ele pode estar junto com a Lua. Ele pode estar em trígono com Lua e Sol. Ou ele pode estar em quadratura com Vênus, ou junto com Vênus, ou em oposição a Vênus. Tudo isso faz muita diferença na história da pessoa e como que ela enxerga cada uma dessas coisas relacionadas a
arquétipos que eu estou falando aí. Então, o Netuno é aquele que transcende, né? É bom a gente entender isso, né? Num outro momento, num outro curso, com mais profundidade, a gente pode falar de Netuno em cada signo, de Netuno em cada casa, de Netuno com esses aspectos específicos que eu estou falando para vocês aí. Mas a parte básica de Netuno é essa, é o transcendente, é aquele que vai além da matéria, é aquele que abre as outras dimensões para as pessoas. E alguém pode perguntar, como sempre pergunta, mas isso é bom ou ruim? Depende do que a pessoa faz. Se a pessoa for uma pessoa inadvertida, se ela não tiver discernimento, se ela achar que só o que ela sabe é que vale, porque ela fez curso tal, ela aprendeu com o mestre tal, ela já fez muitos estudos, ela já fez muita meditação, ela ficou não sei quanto tempo na Índia, ela ou ficou com um mestre não sei das quantas, ou não sei o quê, e se acha, ela tem grande chance de se perder, mesmo tendo feito toda essa caminhada. Por quê? Porque a todo momento a pessoa mais netuniana precisa de discernimento. Não existe guru que não tenha que ajustar o seu ponteiro, a sua bússola. Não existe. Né? Por que será que o Mestre Jesus passava as noites em oração? Sozinho em oração, está lá nos evangelhos. Por que será que ele passava as noites em oração? Ajustar o seu ponteiro, ajustar a sua bússola, para o dia seguinte poder pregar, para o dia seguinte poder falar das maravilhas de um reino não material. Ninguém que toma essa atitude de falar das dimensões transcendentes e sagradas pode descartar a questão do ajuste, que a gente pode chamar de discernimento constante, por exemplo. Todos nós e todos os maiores, os mestres, os gurus, os avançados na espiritualidade, precisam de uma referência, de um apontamento de referência, de um mestre seu mesmo, para dizer, olha, você está um pouco fora aí. A nós, pobres mortais, que estamos em busca disso, precisamos de terapia, psicoterapia, análise e também uma orientação espiritual adequada para nos deixar conectados à fonte e para não falarmos bobagens, para não chegar amanhã e a gente estar distorcido. A gente desviou a nossa bússola e não percebeu, porque a referência somos nós mesmos. A gente não percebe. Imagina você está dentro de um móvel e não está olhando nada lá fora, só você é a referência, você não sabe para onde está indo e você acha que você é o dono ainda de todo o conhecimento. Né? Então, o Netuno tem esses lados positivos e negativos que a gente precisa saber usar. O Plutão, que é o último planeta, ele fala muito das transformações radicais. O Plutão é tido como o senhor do Hades, do reino dos mortos. Né? O Plutão é aquele que raptou Perséfone. Então, quem quer entender um pouco mais de Plutão, leia sobre o rapto de Perséfone. A necessidade de passar períodos de escuridão, que tem tudo a ver com o signo de Escorpião, regido por Plutão e corregido por Marte. Ok? Plutão faz a gente entender que nós precisamos, faz parte da vida, passar por períodos de escuridão na vida, que a gente pode chamar de crises difíceis de serem lidadas, que na prática pode trazer depressão, medo, ansiedade, pânico, né? Pode trazer isso daí. Urano, conforme o caso, conforme o trânsito, também traz isso, porque tira o chão, já falei disso para vocês. Joga a gente numa aventura, num outro mundo de criatividade, com total desconforto. Para quem tem muita água no mapa, muitas vezes isso é difícil, porque sente as emoções, e aquelas emoções clássicas que nos amparavam não existem mais.
elas começam a desmoronar e nós nos sentimos totalmente perdidos ou desamparados ou não acolhidos, né? Então, veja como a dança desses arquétipos atua em conjunto. O Plutão, quando alguém passa um trânsito de Plutão num planeta pessoal, num Sol, numa Lua, numa Vênus, ou no ascendente, ou em oposição, às vezes em quadratura, é mais conjunção, tá? Porque um fica ocupando o espaço do outro, se é que a gente pode pensar dessa forma, né? Plutão no Sol. O Sol estava nesse ponto, vamos imaginar esse ponto do espaço. Espaço Plutão. Plutão ocupa, depois de 10, de 20, de 30, de 50 anos, o mesmo espaço que estava sendo ocupado pelo Sol quando a pessoa nasceu. Mexe radicalmente naquilo ali. Pode matar? Pode, mas muitas vezes mata situações, mata sistemas que estão perto da pessoa, mata relacionamentos, mata crenças, mata dogmas, né? Mata no sentido assim, empurra a pessoa para fazer isso. A pessoa pode até resistir. Como é que a pessoa resiste? Tomando remédio. Já falei para vocês, né? Uma das formas mais clássicas da pessoa, do indivíduo resistir a um trânsito mais duro, mais pesado assim, é tomando remédio. Então, numa oposição de Urano, como eu falei, a pessoa que se recusa a fazer grandes mudanças, porque o universo pede, e quando eu falo o universo pede, é esse divino do universo que pede, ela vai para os remédios mais fortes. Aí toma um, não adiantou, toma 2, toma 3, toma 4, meia dúzia, toma quanto for, resiste e fica no conhecido Saturno, né? Na história do tá ruim, mas tá bom, né? O Plutão, num trânsito, não é muito diferente, só que o Plutão ele não passa a mão na cabeça, né? O Plutão, eu diria assim, né? Comparando pela experiência que eu já tenho, tanto pelos trânsitos que eu já passei, como pelos trânsitos que eu já vi os clientes passar, eu diria assim, o Urano ainda tem muito de trazer a novidade, né? Um trânsito de Urano, ainda você vislumbra aquele fogo dos deuses, né? Aquela criatividade eletrizante, cativante, eu diria, né? Talvez porque eu tenho Urano forte no mapa, eu aprendi a gostar desse Urano, né? Esse gosto prometeico pelas novidades. Então, tem isso, né? Nos trânsitos de Urano. O Plutão não passa a mão na cabeça. O Plutão é assim, é pabufe. Você quer ou não quer, eu vou tirar. Se você aprender, ótimo. Se você não aprender, dane-se. Dane-se. Vai perder. Estou tirando, estou matando, estou levando, estou destruindo. Aquilo que não serve mais vai ser destruído. Então, tem essa conotação, o Plutão. Todos nós temos Plutão no mapa, tá? Obviamente, aqueles que têm Plutão pertinho do ascendente é muito mais forte, é uma pessoa plutoniana. Aqueles que têm Plutão perto da Lua denotam primeiro um problema, provavelmente, né? Um problema original com a mãe, que é o primeiro feminino da vida da pessoa, né? Então, uma perda da mãe, ou um distanciamento da mãe, ou uma negação da mãe, ou uma dificuldade de ver o feminino, seja o indivíduo homem ou mulher, tá? Isso vai se refletir lá na frente, depois da sua juventude, quando ele começar os relacionamentos afetivos, né? Vai precisar fazer terapia, sim. Precisa fazer psicoterapia, precisa fazer análise, precisa fazer leitura de mapa astral, com pessoas que tenham cabeça, com pessoas que também estejam sendo guiadas pelos seus mestres, pelas suas referências, não por pessoas soltas, né? É muito difícil isso? Sim, é difícil de encontrar pessoas assim. É difícil. É agulha num palheiro. Porque às vezes você encontra um profissional muito bom na área da saúde, vamos dizer, mas a pessoa é muito cartesiana, extremamente cartesiana. Ela não enxerga nada além da matéria. E às vezes você encontra uma pessoa muito boa de coração nessa área não convencional, complementar, mas é uma viajante. Ela não tem referência. Ela acaba se perdendo.
E aí, quem não tem discernimento segue o outro que também não tem discernimento. E aí forma-se uma cadeia. Então, é muito importante. E outra coisa, a pessoa pode estar bem de discernimento hoje. Amanhã, depois da manhã, mês que vem, ano que vem, ela pode não estar mais. Por quê? Porque ela perdeu a sua bússola. Ela não se alinhou com a sua bússola. Então, precisamos estar atentos todos os dias, a cada momento, buscar esse novo alinhamento. É como se, na parte prática, num aparelho técnico, a gente precisasse fazer a calibração do aparelho todos os dias. É o que eu fazia, por exemplo, quando eu estava no meu mestrado, no Sena, USP, Piracicaba, e o meu orientador falava: opa, chegou de manhã, liga o aparelho, faz o teste, calibra o aparelho. Ah, mas vai demorar 1 hora. Pois é, vai demorar 1 hora. Das 8 às 9, você vai ficar só calibrando o aparelho. Das 9 em diante, você vai começar ou vai retomar a pesquisa que você está fazendo. Porque se não calibrar, meu caro, você não sabe interpretar o resultado, ou você vai interpretar de forma equivocada o resultado. Por que nós somos diferentes? Nós somos canais dessa energia divina. Se nós não nos realinharmos, nós hoje podemos estar falando coisa boa, amanhã começa a distorcer, e de repente está distorcido. Isso a gente já viu com muita gente por aí, né? E todos nós estamos sujeitos a isso, né? Todos nós. Então, esses são os arquétipos de Netuno e Plutão. Claro que, num outro momento, com mais detalhe, em outros cursos, a gente vai ver também Plutão nos signos, né? Que são geracionais, assim como Netuno, assim como Urano, né? São geracionais, pega toda uma geração, né? Plutão nas casas, que daí já é uma coisa mais pessoal de cada um. Plutão com aspectos nos planetas pessoais, aí já pega mais a história de cada um, né? Mais específica de cada um. E tem muita coisa para ser estudado desses arquétipos todos, para a gente formar uma visão geral, para depois a gente poder pegar um mapa e falar: ah, você tem um Netuno aqui, você tem um Plutão aqui, você tem um Saturno não sei aonde, no seu ciclo de Saturno aconteceu tal coisa, depois quando você teve Netuno no Sol, aconteceu outra coisa, depois Plutão no ascendente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e você poder fazer uma boa análise daquele mapa que você está olhando, a começar do seu. Né? A gente sempre começa do nosso próprio mapa. Então é isso. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.